O vídeo dessa semana vai ser de óculos por motivos de... É uma daquelas semanas. Tô com olheiras aqui, aqui e aqui. A gente vai começar a mudança. Tô esperando o caminhão chegar. Fiquei doente e tem que entregar o super projeto, que eu quero mostrar pra vocês. Mas enquanto isso, então, eu tenho que mostrar o que tá me ajudando a passar por essa semana. Quando a coisa tá assim pesada, se eu não tiver uma boa coisa pra assistir, fica difícil sentar a bunda na cadeira e trabalhar por horas e horas. E eu descobri o melhor gênero pra acompanhar enquanto a gente tá trabalhando, que é ver as pessoas sofrendo. Mas não sofrendo qualquer coisa, não sofrendo feio, sofrendo pra fazer a arte. Assim, quando a coisa fica difícil, eu vejo a galera ali batalhando também e me empolgo. E por falar em sofrimento, o meu começou agora. Chegou o caminhão, vou arrumar as coisas e nos descansos eu vou contando. Quais são os 5 programas artísticos pra fazer companhia enquanto a gente trabalha? Primeiro lugar da casa, meio arrumada. Então deixa eu contar do primeiro companheiro de longas horas de trabalho. O Forged in Fire, ou Desafio Sob Fogo em português. Que é um reality onde os competidores têm que fazer armas com lâminas para passar pelos desafios. E esses desafios podem ser limitados pelo tamanho que a lâmina tem que ter ou por características dela, se tem cerradinho ou não. Mas daí, em cada desafio desse, a gente pode ir aprendendo coisas demais, assim. Coisas históricas, função, aonde foi criada, da onde vem essa faca e que técnica eles usavam ou ainda usam para fazer esse tipo de lâmina. A competição começa com 4 competidores que foram para lá para ganhar um prêmio em dinheiro no final do capítulo. Eles vão tendo vários testes no meio, fazendo facas diferentes e colocando elas à prova, além dos requisitos básicos de tamanho, do tipo de material e função da faca. Eles também têm que deixar essas facas passarem por testes físicos, como cortar coisas bem pesadas, porta de carro, cadeira, e ver se a faca aguenta até o final, se a lâmina continua boa, se não se quebra, se tem um bom alinhamento, o peso, a empunhadura. Os juízes são pessoas que têm bastante conhecimento na área, são ferreiros reconhecidos, recriadores de armas históricas, tem uma pessoa que sabe manejar bem as facas para fazer os testes. E eles escolhem um campeão para cada capítulo. Esse programa já tem mais de 9 temporadas, tem a versão gringa, tem a versão latino-americana, onde tá os brasileiros. É produzido pelo canal History e tem um monte de capítulo aqui no canal do History no YouTube. E esse programa só tem um problema, não 2. Além de eu querer fazer um workshop agora para criar uma faca minha, eu vou precisar de um espaço nessa sala para expor facas. Não tenho nenhuma ainda, mas agora eu quero uma katana, um cutídio, uma macraca, uns carambits, um capinga. Eu não tinha ideia que existiam tantos tipos de facas, tantos tipos de metais, tantos tipos de preparação de metais. E tinha umas coisas que eu nem achava bonita, mas depois de ver eles fazendo tanto trabalho para aquilo, já viraram minhas formas de preparação de metal favoritas. Além de que, a partir de agora, pra que fazer personagem com espada medieval? Já existe muito, já vi demais. Não. Agora eu quero só personagem com facas diferentes, com armas diferentes. Já demos uma geral na cozinha também, então eu posso falar do segundo programa que me ajudou a passar por longas horas de trabalho. É um sobre comida. E não é o Masterchef. É um que eu acho muito mais bonito. É o Jumbo Just Dessert. Porque sobremesa pode não ser a coisa mais saudável, mas pode ficar uma coisa linda demais, né? E esse programa ainda tem um ambiente meio fábrica de chocolate, então é bem colorido. Mas o que faz eu achar ele mais legal que os outros programas de cozinha, de comida, é a parte do conceito. O juiz principal é o Jumbo e ele faz umas sobremesas bem complicadinhas. E daí ele traz o tema que inspirou ele nessas sobremesas para a competição. Então as provas têm temas como crianças ou magia. Cada competidor tem que encontrar a sua forma de representar esse tema com elementos comestíveis. E assim, infelizmente não dá para provar as receitas que eles fazem, porque eu queria. É umas coisas meio estranhas, uns sabores meio diferentes que eles colocam juntos para surpreender o juiz. E mesmo eu sendo filha de confeiteira, não consegui aprender o suficiente para poder replicar o que eles fazem, porque são coisas bem complexas, dou muita coisa pra fazer que eu não vou querer tentar fazer pra depois nem ficar parecido. Mas só ver o final, a parte visual ou quando corta, como é que a sobremesa se comporta, já deixa o programa super interessante. E claro, a parte onde eles estão batalhando, porque confeitaria também é uma coisa complicada. Tu não pode arrumar as coisas no final. Tem que fazer tudo bonitinho na ordem certa. E acho que ver todas essas mini batalhas são o que me fazem companhia enquanto eu tô trabalhando. Esse programa tem 2 temporadas e tá disponível na Netflix. Roupas já dentro do armário e hora de falar do primeiro programa desse estilo que eu conheci, o Project Runway. Ele já existe desde 2004 e tinha a famosa frase da Heidi Klum quando mandava alguém embora: Auf Wiedersehen. E eu digo tinha porque ela foi parar num outro programa, a concorrência Making the Cut.
Eu não fico nada triste, porque assim só tenho mais capítulos pra me acompanhar nos milhões de projetos que eu quero fazer na minha vida. Os dois programas são bem parecidos, eles são sobre moda, então os competidores têm que fazer um look, às vezes mais que um, pra apresentar na passarela, e os melhores passam para as próximas fases. E por mais que eu não siga os conceitos de moda do programa, eu gostaria, mas dá muito trabalho. Eu gosto muito de ver como os competidores interpretam o tema. Como em poucas horas eles têm que trazer uma ideia meio conceitual para uma coisa física. O mercado de moda tem essa coisa triste de que eles têm que sempre criar coisas novas para incentivar a compra, mas na parte artística isso acaba sendo bem interessante. A gente está tentando se vestir diferente desde a época das monarquias, então fazer uma coisa nova nesse campo é bem complicado. E esses programas trazem de uma forma bem condensada, bem editada, toda essa problemática de trazer uma ideia e fazer ela funcionar no mundo físico. Fazer funcionar no modelo, fazer funcionar no tempo, porque geralmente eles têm pouquíssimo tempo. Mas isso faz com que os níveis de adrenalina fiquem super altos, assim como a motivação para acabar com os nossos problemas nos nossos projetos também. O Project Runway já tem 19 temporadas, mas é mais difícil de achar, enquanto o Making the Cut é mais novinho e tá saindo a terceira temporada no Prime Video daqui a pouquinho. Mas enquanto essas caixas não desaparecem, deixa eu falar do melhor reality artístico jamais inventado, o Face Off. E eu descobri esse programa quando eu tava escutando um podcast e comentaram que os competidores desse programa se ajudavam. E isso me atraiu, fui ver e achei bem legal. Quando alguém tinha um problema muito grande na produção do seu trabalho, a galera se juntava toda pra ajudar a pessoa a terminar a tempo. E eu fiquei bem feliz por essa comunidade, a comunidade de efeitos especiais. E a competição é sobre isso, sobre fazer maquiagem e tudo mais que precisa pra fazer personagens creíveis dentro de filmes, séries. E é absurdo o tanto de coisa que essa galera tem que saber. Tudo que eu estudo pra fazer concept, eles têm que, dentro dessa competição, fazer também. Eles têm que saber de anatomia, sobre criaturas, desenhar, montar tudo isso num conceito para depois começar a produção. E daí saber de escultura, saber de materiais, pelos, cores, pintura, para no final sair uma peça finalizada em poucas horas, em poucos dias. Aquelas ideias loucas da imaginação para a realidade e que caiba num humano para vestir, para actuar. E eu devorei esse programa, porque dá pra pegar muita ideia de coisa pra gente fazer também. Os juízes dão o tema, lobisomens, aliens, criaturas, e dão as limitações, que é o que deixa a coisa divertida. Por exemplo, nos lobisomens ele tem que ser um alfa, um beta e uma fêmea, e tem que fazer parte do mesmo povo, da mesma cidadezinha. Então os competidores têm que descobrir a forma de contar aquela história. Que elementos nesse personagem vão mostrar que eles são do mesmo povo? Quem é o alfa, quem é o beta? E como fazer esse personagem ficar único, chamar atenção pra que o juiz escolha aquele como campeão. E depois de tudo isso ainda vem a parte de produção, fazer isso tudo rápido, que se apresentar uma coisa feia já não tem nem chance de passar para a próxima fase. E um motivo porque eu acho que eu gosto tanto desse programa tem a ver com as coisas que eu gosto de fazer, então é legal ver toda essa dificuldade que eles estão passando enquanto eu passo a mesma coisa, mas também tem a crítica dos juízes, que são uma fofura, mas também sabem ser bem críticos. E dão informações sobre silhueta, anatomia, sobre cores, se aquela coisa tá sendo crível ou não. Quais são as coisas que deixaram esse personagem melhor que esse? E enquanto a gente vai se entretendo, trabalhando e olhando, a gente consegue absorver coisas que vão ajudar no nosso trabalho também. Esse programa tem 13 temporadas, são bastante, mas não o suficiente. Não é fácil de achar onde assistir eles, mas quando eu acho, eu repito todas as temporadas de novo e vou guardando várias ideias de coisas pra fazer no futuro. Meus livros chegaram sanos e salvos, eu tô feliz e pronta pra falar do último programa, que tem um tema meio estranho, mas eu já percebi que eu gosto de ver qualquer um desses realities de criatividade. Então, se souber de outro, pode me mandar. Esse é sobre vidro. Tá na Netflix, se chama Blown Away. E é uma competição de gente fazendo esculturas, vasos, coisas de vidro. Quando eu vi o thumbzinho, a propaganda disso na Netflix, eu achei que não ia ser uma boa ideia. Mas já acabei de devorar a terceira temporada. E por mais que eu não queira uma sessão de vidros, uma exposição de vidros na minha casa, adorei descobrir todo esse processo, como é difícil fazer essa coisa, quantas técnicas diferentes eles usam pra fazer o colorido, as formas. Me faz dar muito mais valor pra esse trabalho. E tem minha parte favorita, a parte da criação, que os juízes dão um tema e cada competidor tem que descobrir como fazer a interpretação dessa coisa, mas tem uma coisa extra nessa competição. Tem outra coisa que eles são mestres. Assim, eles já estão lá com todo esse sofrimento do artista de tentar criar uma coisa com aquela ideia. Eu também, ali do ladinho deles, sofrendo. Aí eles têm um nervosismo de estar sendo julgados em público pra saber se o juiz vai ter a mesma interpretação que eles tiveram, se os juízes vão gostar dessa ideia que eles tiveram no começo, pra onde eles levaram esse tema.
Tudo isso no meio de um calor que deve ser do inferno, porque tem que trabalhar com fogo o tempo todo. Sopra, bota no fogo, tira a massa, põe no fogo. Pra aquela coisa cair no chão e quebrar e ter que começar tudo de novo. E daí nessa hora eles têm uma serenidade. Eles só pegam uma nova massinha daquela coisa e começam tudo de novo. Só que com muito menos tempo. Em alguns outros programas acontecem coisas parecidas, os competidores começam a perceber que o plano deles não vai dar certo, eles têm que mudar algumas técnicas, às vezes começam a chorar, vão pra fora do estúdio, respirar e voltar. Nesse programa não. É como se fosse mais um passo do processo. Eles estão tão acostumados que aquela coisa quebra, uma coisa que eu tô tentando aprender com eles. Que talvez se a coisa não tá funcionando, seja melhor começar do começo. Vai doer um pouquinho, mas a gente pode treinar pra não doer tanto na próxima vez. Com certeza vai ficar melhor da segunda vez. E aí, tu já viu algum desses programas? Conhece outro pra me mandar, porque eu tô precisando de mais companhia pros próximos trabalhos. Eu espero que você tenha gostado da minha lista. Não esquece de dar like e de compartilhar o vídeo com alguém que pode estar precisando dessa companhia na jornada artística. Beijo e te vejo na próxima.